O câncer tem cura e a nutrição adequada ajuda a melhorar o sistema imune para que a gente alcance essa vitória. Bom dia, hoje a gente vai falar com vocês sobre o açafrão e o câncer, e existem muitas dúvidas em relação à utilização do açafrão, o que é açafrão verdadeiro, o que não é açafrão verdadeiro, e eu vou conversar com vocês. E fiquem à vontade para fazer pergunta, fiquem à vontade para aparecer ao vivo aqui comigo. Essa é uma oportunidade de fazer uma pergunta direto para mim. Como sempre, eu peço para vocês me falarem se estão me vendo, se estão me ouvindo, porque isso permite que a nossa comunicação fique mais inteira. E a gente continua com as nossas lives às 6 horas da manhã. Essa live vai ficar gravada depois para você assistir, e nós vamos até o dia 31 de janeiro. É uma maratona de lives com a proposta de levar conteúdo de qualidade sobre uma nutrição adequada para aumento da imunidade, do diagnóstico à cura do câncer. A Pri está falando que o áudio está baixo, deixa eu aumentar aqui para ver como é que fica. Pri, dá uma olhadinha se melhorou. Se não melhorar, eu coloco o fone. Oi, Lorival. Bom dia, meu caro. Como é que você está? Seja muito bem-vindo. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Se não tiver, eu estou com um fonezinho aqui do lado. Eu coloco e a gente já continua, a gente já começa a conversar um pouco mais. Tá bom? Melhor com fone. Então, vamos colocar o fone. Eu vou até usar a técnica da Pri. A Pri, que está aí do lado do Rotule Certo, é minha esposa, e ela sempre me fala para colocar um dos fones por dentro, porque aí não fica na frente da tela atrapalhando. Então deixa eu colocar aqui o fonezinho. Vamos lá. Tá me ouvindo melhor agora? Vamos fazer esse ajuste, né? Esse teste aqui no começo. Tá melhor agora? Eu acredito que sim, que ela não comentou mais nada. Eu acredito que esteja adequado, esteja melhor o som aí para nós conversar. Uma olhadinha, melhorou. Eu coloquei só um, que fica mais fácil, né? Parece até segurança do FBI, mas não é não. Então vamos lá. Eu vou falar com vocês sobre, primeiramente, o que é o açafrão. Existe uma confusão em relação a açafrão verdadeiro e açafrão não verdadeiro. Então eu quero tranquilizá-los em relação a como identificar isso e depois avançar um pouquinho mais nas propriedades que ele pode trazer, inclusive na questão da imunidade. Quando a gente fala de açafrão, o verdadeiro açafrão, o que realmente se tornou popular no mundo, é o açafrão que vem de uma flor. Eu até deixei no meu... No final desse vídeo eu vou deixar a fotinha do açafrão verdadeiro, né? Depois que eu gravar essa live vai ficar, que é a Crocus sativus. É uma flor roxa que ela tem várias pétalas e no meio dela você tem o órgão sexual feminino, né? A planta tem a parte feminina, tem vários filamentos. Esses filamentos vermelhinhos, que é chamado de pistilo, ele é o verdadeiro açafrão. É daí que a gente tem o verdadeiro açafrão. Eu até deixei um roteirinho para que eu não tenha o risco de perder, que é o seguinte: 90% da produção mundial do açafrão ela vem do Irã, mas a gente tem também em outros países. A Índia também é produtora do açafrão. A gente tem como característica desse filamentinho vermelho, né, que indiretamente, se você for olhar a flor, existe um filamento e em cima dela existe a antera, onde estão os pólens. Talvez se você lembrar de alguma flor, você vai se identificar com isso. Existe aquele filamentinho que segura a antera, que é a parte amarelinha onde fica um pólen, e esse filamentinho vermelho é o que indiretamente, junto com outras estruturas que estão ali da parte sexual feminina da flor, é chamado de pistilo. Então o pistilo do Crocus sativus é o verdadeiro açafrão. Se você pega ele e põe na boca, o sabor dele é doce e amargo ao mesmo tempo.
Se você coloca ele dentro de uma xícara com água, ele vai liberar uma tonalidade amarela. Aí essa questão do açafrão falso, né, ter usado essa coloração amarela. Outra questão importante também é que a gente tem um aroma dele frutado e floral, né? Então aroma frutado e floral, o sabor dele doce e amargo, e quando você coloca na água ele é amarelo. Então essas são as características do verdadeiro açafrão. E você vai falar, poxa, a vida inteira eu comprei o falso, né? A parte da raiz, né, que a gente chama do Crocus sativus, é um formato de cebola, é um bulbo. E você provavelmente vai se lembrar que quando você compra o outro açafrão, que é o famoso açafrão da terra, ou o gengibre, né, que é também chamado gengibre dourado, esse é o açafrão falso. Mas não se sinta prejudicado por ter comprado o açafrão da terra, o açafrão da Índia ou o gengibre dourado, porque é dessas propriedades também que eu vou conversar com você, visto que quando a gente fala do açafrão verdadeiro, a gente tem menos estudo do açafrão verdadeiro, porque ele é extremamente caro, do que o açafrão brasileiro, açafrão da terra, açafrão da Índia ou gengibre dourado. Então, os estudos que eu vou comentar sobre a imunidade são desse açafrão da terra, que é chamada a famosa cúrcuma, né? Que a gente obtém a substância curcumina. Então, não se sinta enganado, sinta, meu Deus, me prejudicaram, eu fiz a vida inteira errada. Existem milhares de estudos do açafrão da terra, não vou nem chamar de açafrão falso, que acho que falso é uma palavra tão pesada, né? Do açafrão da terra, em relação ao açafrão verdadeiro, porque para você ter ideia, cada grama de açafrão verdadeiro ou do Crocus sativus, sabe quantos dólares custa? $20. 1 grama custa $20. Normalmente quando eles vendem, vem numa embalagem pequena e com vários filamentinhos vermelhos. Esses filamentos são o famoso pistilo, né, do Crocus sativus, que é aquela partezinha vermelha que segura o pólen, que é a antera, aquela partinha amarela. Então, ele é muito caro, muito caro. Também tem propriedades especiais, propriedades medicinais, só que por ele ser extremamente caro, a pesquisa também não se popularizou tanto. Então, o foco nosso de trabalho, de imunidade, a gente vai focar nessa questão da cúrcuma, que vem do açafrão da terra, ou a curcumina, que é do açafrão da terra, tá bom? Eu estou recebendo um elogio aqui pela manhã, olha que coisa maravilhosa. Bom dia, conteúdos que todos devem ver, sou fã, Alex, parabéns. Eu que agradeço o seu tempo, que é a moeda mais preciosa que nós temos aqui hoje, tá bom? Muito obrigado. Então, vamos lá. O meu foco vai ser sobre o açafrão da terra, né? Mas de provocação eu vou deixar depois dessa live, se o Instagram permitir, a fotinha do açafrão verdadeiro, porque aí todo mundo vai ver, tanto o curioso que vai achar que vai ter uma cor já amarela, né? E a pessoa que já conhece o açafrão, e na hora que a pessoa entrar aqui na live, ele vai entender que eu mostrei quem que é o açafrão verdadeiro, que tem menos pesquisa do que o açafrão da terra, e o açafrão da terra tem as propriedades especiais, inclusive essa da imunidade, tá bom? Então vamos continuando aqui, a gente vai conversando com vocês e vai batendo um papo. Trouxe, como sempre, a minha amiga água, né? Para que eu possa ficar com a voz melhor. E o que eu quero abordar com vocês é o seguinte: quando a gente fala do Crocus sativus, ele tem como raiz um bulbo. Alexander, eu não entendo botânica, o que é bulbo? Bulbo é uma cebola. Cebola é um formato esférico arredondado. Esse é o Crocus sativus. Se eu falo, lembrando que o açafrão verdadeiro você não pega o bulbo, você pega o pistilo, que é aquele filamentinho vermelho que eu comentei com vocês, tá bom? Filamentinho vermelho do açafrão verdadeiro, que tem um sabor doce e amargo ao colocar na boca, uma tonalidade amarela a hora que você coloca na água e um sabor frutado e floral pelo aroma dele, combinado? Se a gente fala do açafrão da terra, do gengibre dourado,
a gente não tem o que a gente chama de raiz, a gente tem rizoma. Poxa, Alexandre, o que é rizoma? Na botânica, rizoma seria um caule subterrâneo. Se você for comprar o gengibre, o gengibre é um parente do açafrão da terra. Então ele tem aquelas gemas, aqueles gomos, e ele fica debaixo da terra. Normalmente fica horizontal à superfície da terra. Ele nasce dessa maneira. E o açafrão da terra, quando você transforma ele em pó, ele tem essa característica, essa tonalidade amarela que serve para temperar, para colorir a comida, para temperar a comida, e tem outras propriedades medicinais e farmacológicas que a gente vai conversar mais um pouquinho com vocês. Então, a gente fez essa diferenciação do açafrão verdadeiro e do açafrão da terra. Não vou falar mais o nome não verdadeiro, né? Açafrão verdadeiro e açafrão da terra, que é muito comum aqui no Brasil. Existem produtores rurais que têm certificação no Ministério da Agricultura para o açafrão da terra. Então, isso é bem interessante. Você compra um açafrão sem a possibilidade do uso de agrodefensivos, que é algo mais interessante porque você consegue, na parte medicinal, manter melhores propriedades daquela substância, melhores propriedades daquela planta. A gente tem aqui, a substância principal dela é a curcumina. Deixa eu até aproveitar para escrever para todos que estiverem entrando, que tem mais pessoas entrando, que o tema nosso hoje é açafrão e câncer, né? No caso, o nosso açafrão é açafrão da terra, o nosso diálogo hoje. Açafrão e câncer. Se a tela estiver tremendo, é porque eu estou usando o teclado do celular para escrever para vocês. Vamos publicar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Ontem eu não consegui, vamos ver se eu consigo hoje. Às vezes eu dou sorte de fixar, às vezes não. Mas se não conseguir, não tem problema. Então vamos continuando aqui. E aí eu quero trazer para vocês alguns cuidados que a gente precisa ter. Porque existe a parte difícil do uso do açafrão e eu vou tentar trazer para vocês de uma maneira que possa ser útil, que possa ser benéfica. Primeiro passo é os cuidados que a gente não seria interessante usar o açafrão ou o óleo do açafrão, né? No caso, o açafrão da terra que a gente está falando aqui no Brasil, tá bom? Quais situações que a gente tem que tomar um cuidado? Eu vou trazer a experiência de um médico, colega meu, cirurgião de fígado e pâncreas, né? Quando a gente fala de cirurgião, eu estou falando de cirurgião oncológico, é o principal grupo, as pessoas que ele atende, ele opera 3 fígados na semana e 2 pâncreas. Ele fala que em média faz 5 cirurgias. Pô, Alexandre, só isso? Mas uma cirurgia de fígado e pâncreas vai normalmente 8 horas, só para ter ideia. Então é bem longa a cirurgia e ela é extremamente detalhada. E o paciente começou a ter hemorragia durante a cirurgia, e depois ele conseguiu estancar a cirurgia e foi conversar com o paciente. Ele foi conversar com o paciente e descobriu que ele estava tomando esses chás de óleos e tudo mais. Não vou falar o nome do médico e também não vou especificar a substância que ele estava tomando. Por quê? Para que você tenha cuidado. Primeiro, porque açafrão ele aumenta a chance de você ter hemorragia. Óleos essenciais de açafrão, uma quantidade maior de açafrão, podem fazer isso. Então, se você for submetido a alguma cirurgia, é importante informar o anestesista, informar o médico cirurgião que você está fazendo uso de uma especiaria, seja o açafrão, seja o óleo, seja algum tipo de chá. Existem vários chás que aumentam a chance de você ter hemorragia, ou seja, em vez de você usar as propriedades benéficas de alimento, você está fazendo uma autossabotagem. Você tem um alimento, você tem uma substância que pode piorar o seu quadro na mesa operatória. Então, esse cuidado que eu quero trazer com o açafrão, né, ou óleo essencial de açafrão, que pode ser um risco para hemorragia durante a cirurgia. Por isso, eu sempre falo da importância de você conversar com o médico daquilo que você está utilizando, daquilo que você tem hábito de tomar de chá. É muito importante isso, é muito preocupante, né, você perder um paciente por conta de um uso indevido de uma substância. Esse é o primeiro passo. E a questão dos óleos essenciais, olha que interessante.
óleo essencial do açafrão da terra, viu? O açafrão da terra pode estar associado ao aborto. Então, se a mulher é gestante, se ela está tentando engravidar, cuidado com esses chás de açafrão ou óleo essencial e o próprio açafrão. O cuidado é no sentido de que ele tem propriedades que possam estimular o aborto. Então, a gente precisa ter uma delicadeza nisso, precisa ter um conhecimento da saúde daquele paciente, exatamente para que a gente não piore a saúde daquela pessoa que a gente está cuidando. A função que a gente quer obter desse açafrão é da imunidade e não os efeitos colaterais que podem surgir do uso dessa substância, tá bom? Então fica esse olhar, esse cuidado, porque eu acredito que quanto mais informação você tem, mais consciência sobre o seu futuro e sobre a sua vida você também tem. Essas informações são sempre importantes. Hoje é trabalhar com a saúde compartilhada, você ter informações para que junto com outros profissionais que cuidem de você, você tome a melhor decisão. Oi, Paliano, seja bem-vindo, meu caro. Bom dia. Então, fique atento em relação a esses dois tópicos, né? Eu sempre trago a dificuldade, trouxe para vocês a diferença do açafrão verdadeiro e do açafrão da terra, não vou usar o nome falso, tá? Do açafrão da terra. Trouxe para vocês como você tem que ter cuidado em relação ao açafrão da terra, que é esse que nós temos aqui no Brasil. Quais são as situações delicadas que podem trazer esse paciente que está consumindo açafrão para melhorar a imunidade, mas ele está dificultando a vida dele, porque se ele for passar na mesa cirúrgica, por qualquer que seja o motivo, pensando, né, eliminar esse tumor, poxa, agora é a chance, a gente consegue operar e tirar o tumor. Pode ser que ele tenha algum problema em relação a isso, então quero trazer esse olhar, esse cuidado para vocês. E aí a gente entra nas diversas propriedades que o açafrão tem, até que no final eu vou falar um pouco mais para vocês da imunidade. Então, quando a gente fala de açafrão da terra, a gente tem propriedades. Voltou para vocês? Ele pausou aqui na minha tela, eu não sei se pausou para vocês. Minha tela ele deu uma pausada, mas eu acho que foi só uma instabilidade da rede. Então, olha que interessante. Eu tenho propriedade no açafrão. Primeiro, do uso culinário, ele deixa a comida com a coloração amarelada, né? Eu, pessoalmente, gosto muito de usar açafrão em frango, né? Muito mais do que em outros alimentos. Eu acho que ele fica com uma coloração bonita, fica saboroso. E o açafrão, ele tem uma propriedade, olha que interessante, antimicrobiana. E aí, nesse antimicrobiana, a gente fala de ser antifungo, antibactéria e antivírus. Nem um pouco entrando nessa questão do Covid, tá? Que não é o nosso foco aqui. Mas ele tem o papel de combater o fungo, de combater bactéria e de combater o próprio vírus. E se a gente fala de bactéria, olha como é que é importante essa destruição de bactérias. Existem bactérias no nosso sistema digestório que podem causar câncer. E vocês saberiam me falar o nome dessa bactéria que pode causar câncer? Alguém tentaria aqui falar comigo qual bactéria está associada a câncer de estômago? Tomar um pouquinho da minha água. Perfeito, Pri. Helicobacter pylori, ou H. pylori, como as pessoas falam, é um dos principais causadores de câncer no estômago que existe. A maioria dos cânceres de estômago, eles são provenientes do H. pylori, Helicobacter pylori. O médico, quando detecta que o paciente está com uma gastrite ou gastrite crônica, ele faz endoscopia, eu já fiz endoscopia, ele anestesia o paciente, né? E aí ele passa aquela sonda, me permitam chamar de sonda, para fazer a verificação ali da presença ou não da Helicobacter pylori, e ele faz uma retirada de uma pequena parte do tecido para fazer análise. Nem todo H. pylori ele é causador de câncer no estômago, tá bom? Lembrem disso. Nem todo H. pylori é causador de câncer no estômago, mas uma parte desses H. pyloris ele é causador
de câncer no estômago. E se a gente tem um açafrão, ele pode ser um aliado, pode ser uma ferramenta para a destruição desse H. pylori, né? Pode ser, não estou falando que é remédio. Se uma pessoa for, lembrando bem aqui, que eu sempre gosto de ter esse casamento da medicina com a nutrição. Se uma pessoa for diagnosticada com H. pylori, o tratamento é extremamente simples. O médico vai passar um antibiótico, porque é uma bactéria, a gente mata com antibiótico, e aí ele refaz o exame depois de um tempo, tá tudo bem, a vida que segue, né? Eu gosto dessa palavra, vida que segue. Mas o açafrão, se a pessoa tem o hábito de usar em algumas preparações durante a semana o açafrão, ele pode ser um aliado desse paciente. Ele pode ser um coadjuvante no tratamento, na prevenção da formação desse H. pylori. A Pri está colocando aqui como contrair o H. pylori, né? Aí, indiretamente, primeiro passo, alimentação. Nenhuma criança nasce com H. pylori. Primeiro passo, alimentação. Se eu tenho, que eu até comentei na minha live de vômito e quimioterapia, por que uma pessoa vomita, né, de forma geral? Na quimioterapia é comum isso, mas de forma geral o vômito é uma expulsão de aquilo que está incomodando você. Alimentos mal higienizados, eles têm maior chance de você ter H. pylori. Então, quando você tem uma fruta, uma verdura, um legume, você vai levar esse alimento até a sua boca, é fundamental que você use o hipoclorito, né, para você fazer a higienização desse alimento. Então, para cada litro de água, uma colher de sopa de hipoclorito, indiretamente ele vai matar essa bactéria e você tem um alimento saudável para consumir. Então, acho que o fundamental para evitar esse H. pylori é a higienização de frutas, verduras e legumes. Você pode adquirir esse H. pylori por conta desses alimentos que estiverem mal higienizados. Então, lembre bastante dessa questão da higienização. E aí a gente falou, por exemplo, de fungo. Se eu tiver algum tipo de fungo que eu consumir, esse açafrão também vai ter um papel importante em relação a isso. Se tiver algum vírus, né, também ele vai ter um papel de combater no sistema digestório. Não estou entrando em Covid, tá? Que não é nosso foco. Também vai ter um papel de combate a isso. E aí a gente traz a questão chave hoje da nossa apresentação, que é a imunidade e que é o câncer. A gente tem propriedades medicinais no açafrão para ele, como substância curcumina, atacar diretamente o câncer. Já existem trabalhos e estudos voltados para isso. A própria curcumina destruindo a célula de câncer. Existem trabalhos associando a curcumina ao estímulo dos linfócitos para a melhora da imunidade, que é fundamental para o tratamento do câncer e para que a gente possa ter um paciente saudável. Até fazendo uma comparação oposta, quando eu tenho um paciente soropositivo, ou seja, HIV, com baixa imunidade, ele forma câncer. E tanto que esse era um dos indicadores para saber se a pessoa estava com câncer, com HIV ou não. Que tem dois tipos de cânceres muito comuns com pessoas com imunidade baixa, por exemplo, HIV ou outra imunossupressão, por exemplo, transplante, que é o sarcoma de Kaposi, que é um câncer de pele, e o linfoma não Hodgkin. Esses dois cânceres podem ser formados em outras situações, né, em especial o linfoma não Hodgkin, só que é extremamente comum esses dois em pacientes com soro positivo. Então, quando um médico vê o paciente com sarcoma de Kaposi ou linfoma não Hodgkin, ele pode fazer uma solicitação para ver se ele está soronegativo, que é o desejo para que toda a população tenha, porque é um risco em relação a isso. Então, a imunidade baixa já é associada a câncer, isso já é comprovado cientificamente. Baixou muito a imunidade, está muito imunossuprimido, você tem formação de cânceres exatamente por conta da ação de alguns vírus parentes da herpes. O HHV8 é um deles, que pode fazer tanto o linfoma não Hodgkin no sistema linfático, como o sarcoma de Kaposi na pele, tá bom?
Aí pode acontecer do paciente com HIV também ser submetido a uma quimioterapia, seja quimioterapia oral, subcutânea, endovenosa, por conta disso. Porém, se eu tenho uma substância como o açafrão da terra, né? Não vou usar açafrão falso. Se eu tenho açafrão da terra, ele pode contribuir tanto para o combate da célula cancerígena, tanto para o fortalecimento do sistema imune, para que esse paciente tenha uma saúde mais forte e, se no caso for necessária a cirurgia, a imunidade boa é fundamental para você fazer cirurgia. Se você for fazer quimioterapia ou radioterapia, é fundamental a imunidade boa, porque se você não tiver imunidade boa, você é proibido de fazer cirurgia, você pode morrer na mesa ou no primeiro dia pós-operatório. Você é proibido de fazer químio, porque a imunidade baixa aumenta o risco de outras infecções, e você é proibido de fazer radioterapia, ou seja, essa pessoa fica impedida de ser tratada. Então, a melhora da imunidade, que é a proposta do nosso canal aqui, do nosso conteúdo, ela vai contribuir grandemente para a cura desse paciente, para o tratamento desse paciente. Lembrando que ontem, pela primeira vez, eu comentei, reforço mais uma vez, a principal linha hoje de esperança, vou até usar essa palavra, a principal linha de esperança hoje para o tratamento do câncer se chama imunoterapia, que o James P. Ellison e outro colega dele oriental, japonês, conseguiram verificar um forte papel do sistema imune para o combate do câncer. E eu não estou falando de uma pesquisa qualquer. Eu estou falando do James P. Ellison, que foi Prêmio Nobel de Medicina em 2018. É o maior prêmio que existe na história da ciência. É o maior prêmio que existe na história da ciência. A principal linha de tratamento hoje para o câncer, a linha mais promissora, a linha que mais traz esperança, é a imunidade. Não sou eu que estou falando, é só entrar Nobel Prize, que é o site oficial dos prêmios Nobel, vocês vão verificar que é lá dentro que existe a maior esperança para o tratamento de câncer. Lembrando que as pessoas que seguirem uma medicina adequada e uma nutrição adequada, essa pessoa atinge a cura do câncer. A maioria das pessoas consegue a cura do câncer. Qual que é o ponto de virada disso? É ter acesso a uma boa medicina e uma boa nutrição. As duas juntas são fundamentais para que a gente cure o câncer. Por isso, eu tenho divulgado bastante esse canal, e se você entender que esse conteúdo é útil para algum paciente que tenha câncer, algum colega seu que tenha câncer, ou talvez você que esteja assistindo que foi diagnosticado com câncer, é uma grande oportunidade para você mudar essa chave do desespero, do medo para a esperança. É essa chave que eu desejo que ela seja transformada. A chave do medo, a chave do desespero, para a chave da esperança, para a chave da oportunidade, para a chave da cura. Tá bom? Então, deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma pergunta aqui. Às vezes as pessoas vão escrevendo e eu me perco nas minhas ideias, no sentido de prestar atenção na minha ideia e acabar não vendo o que vocês estão escrevendo, mas pelo que eu vi não tem nenhuma. Se quiserem fazer, fique à vontade. Então vou só fortalecer o resumo do que eu falei com vocês. A gente falou sobre o açafrão, né? Existe o açafrão verdadeiro, que é o Crocus sativus. Eu tenho no pistilo, que é a parte sexual feminina da flor, com um filamentinho vermelho. Ele é o açafrão verdadeiro. Para você descobrir que se ele é verdadeiro, você põe esse filamentinho na boca, esse filamentinho vermelho. Ele é até chamado de ouro vermelho, não tinha comentado isso. Põe na boca o pistilo e ele vai ter um sabor doce e amargo ao mesmo tempo, aroma floral e frutado, e quando você coloca ele na água, ele libera uma tonalidade amarela. Esse é o açafrão verdadeiro. Agora eu vou falar do açafrão da terra, no qual a gente tem várias propriedades especiais que eu preciso, em primeiro lugar, até comentei, tomar cuidado com gestantes, mulheres que estão tentando engravidar
e com a chance de hemorragia. Por exemplo, um paciente pode tomar anticoagulante. Se ele consome açafrão, pode ser que interfira nessa coagulação. Então, é importante comunicar com a equipe médica que você está usando açafrão ou óleo essencial de açafrão, porque ele pode interferir na hemorragia e também no aborto, infelizmente. E eu tenho propriedades, eu posso colher propriedades positivas do açafrão da terra, que são antifúngica, ou seja, antifungo, antivírus, antibactéria. Existem bactérias que causam câncer no estômago, uma delas é H. pylori, pode ser um coadjuvante para a não formação desse H. pylori. E eu tenho também o papel direto sobre o câncer. A curcumina, que é a substância do açafrão da terra, pode atacar diretamente a célula cancerígena, como pode também colaborar para o sistema imune se fortalecer e indiretamente também combater o próprio câncer. Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo no domingo, cedinho às 6 horas da manhã. Amanhã nós estaremos aqui de novo com vocês e o assunto nosso vai ser o gengibre e a imunidade para o câncer. Então eu aguardo vocês para nós conversarmos e se entenderem que esse conteúdo é interessante para algum paciente de câncer, algum colega, algum conhecido que tenha câncer, pega o aviãozinho, pega o link e envia para ele. Um excelente dia para todos.